Bem-vindos a São Paulo House. Tô aqui novamente com o Mano Eudes. Bem-vindo, rapaziada, São Paulo Rádio, com mais um vídeo aqui, com a vitória maravilhosa do São Paulo. Não se Isso, esqueça de se inscrever e dar o like aqui, logo de cara aqui. Vamos para iniciar esse vídeo maravilhoso. isso aí, 2-0 São Paulo, um 2-0, uma vitória muito importante, não importa o que as pessoas falem, é uma vitória muito importante, ainda mais pro São Paulo que tá tentando uma vaga na Libertadores de qualquer jeito, tá sofrendo, mas agora, depois dessa vitória, eu acho que tem chance sim. Como eu disse no último vídeo, se manter esse mesmo ritmo, essa mesma pegada do jogo como foi o do Bahia, dá sim para conquistar uma vaga. E o São Paulo jogando contra o Vasco do Fernando Diniz, que obviamente, né, o Vasco iria controlar mais a bola, porque o estilo do Diniz é assim, toque de bola, né, Manilton? Ele que passou pelo São Paulo, nós sabe. Exatamente, o Diniz é esse estilo de jogo, né? Posse de bola, toque rápido, É, transversão rápida, correria e velocidade, como foi demonstrado no jogo, velho. Mas uma coisa que eu não vi há muito tempo aconteceu nessa partida de hoje, que é a zaga do São Paulo ser impecável. E exatamente. o Arboleda jogando como não jogava há muito tempo. Gostei muito da posição do Arboleda nesse jogo. Para mim foi o principal nome da zaga. Sabino também Sim, jogou muito bem, Sabino. Alan Franco mantendo seu nível, como sempre. E, cara, o São Paulo jogou muito bem, marcando o Vasco muito bem também, não dando espaço pro Vasco. O Vasco finalizou muito, acho que, se eu não me engano, foram 22 finalizações, mas nenhuma que levasse muito a perigo efetivo, mas, tipo, teve umas 3, 4 finalizações que foram no gol, que, mais uma vez, pra mim, Rafael, não sei você, mano, mas pra mim, Rafael merece uma vaguinha na seleção, hein? Por mais que não seja ex- titular, mas tá merecendo. Essa partida concordo. que ele fez hoje prova mais uma vez a boa fase que ele vem tendo. Até quando o São Paulo joga muito mal, ele representa muito bem no gol, tá representando já faz um tempo. E cara, o Tapia também jogou muito bem. Por incrível que pareça, o único cara que eu senti muito sumido nessa partida foi o Marcos Antônio, mas jogou muito bem também, na minha opinião. Foi uma partida muito boa do São Paulo defensivamente e o São Paulo soube muito bem também explorar os pontos fortes dos Vasco e conseguir anular muito bem, como por exemplo Felipe Coutinho. O Felipe Coutinho não conseguiu jogar hoje. Exatamente, aproveitando esse gancho que você já tá falando deles, vamos para a escalação aqui, pegar a escalação do São Paulo. São Paulo vem a campo com essa escalação: Lucas Moura como dupla de ataque com o Tapia, que tá funcionando, querendo ou não, tá funcionando. Lucas que fez um gol de pênalti, que pênalti pro São Paulo, pênalti a favor do São Paulo é uma questão. Ninguém vai 100% confiante, acreditando que os jogadores de São Paulo vão marcar o pênalti, seja quem for, seja o Luciano, seja o Lucas Moura, ninguém Exatamente. passa a confiança. Então o Eu, pênalti eu no São não vou Paulo mentir. tá virando quase loteria. Exatamente, eu não vou mentir. Eu vi o Lucas com a bola, porra, que nem eu disse pro meu pai quando eu tava vendo o jogo. Pô, o Lucas é um craque indiscutível. Não vou falar disso, da qualidade dele, é inegável. Mas quando o assunto é pênalti, o Lucas não me passa uma confiança, cara. Ele não me passa uma Bola confiança. parada em si, né, mano? Ele não passa. Eu acho que ninguém passa uma confiança assim no elenco do São Paulo muito grande. Quem passava muita Verdade. confiança era o Caleri. Pra mim, ele passava uma confiança legal quando ele ia bater o pênalti. Inclusive, eu tava vendo as notícias que o Caleri tá sendo cogitado a votar em 2026 aí. Tomara que seja verdade. Tomara que ele vote e vote bem pra jogar. Mas, voltando ao assunto principal aqui, que é o jogo, o Tapia também fez uma partida muito boa, cara. O Tapia. Tapia Fez, deu um fez. voleio que o Léo Jardim defendeu, uma defesaça, Era pra inclusive. ter sido um golaço. Era pra ter sido um golaço, uma defesaça. O Lucas jogou bem, pô. Teve o gol de pênalti, quase fez um gol de cabeça, quase fez outro gol também. Jogou muito bem. Como o O Manuel meio de disse, campo. o Marcos Antônio ele foi meio abaixo, mas também, né, não dá pra questionar muito porque quando ele joga nessa posição aqui de segundo volante, primeiro volante, ele ele meio que some um pouquinho do jogo, né? Porque a real posição dele é a de meio ofensiva, avançar, armar o time do meio pra frente. Ele meio que some um pouquinho jogando ali, ele fica meio anulado. Eu não sei se é só eu que acho isso, né, Manutos? Sim, ele ficou meio anulado, mas como eu disse, não foi uma partida ruim dele. Ele só ficou meio Sim, anulado claro, mesmo. claro. É É, que não foi uma comparando com as partida outras, ruim. né? Assim, não foi uma partida ruim, mas também não foi uma partida boa. Não comprometeu o time, mas também não contribuiu Sim, tanto em ataques sim. quanto ele costumou contribuir. Pablo Maia, para mim, também foi um dos destaques do jogo. Marcou muito bem individualmente o Felipe Coutinho.
Pra mim foi uma marcação excepcional do Pablo Maia, não deixou o Felipe Coutinho respirar, que o Felipe Coutinho é o motor do time. Se o Felipe Coutinho jogar bem, o Vasco joga bem. Só você tirar por hoje. Felipe Coutinho não conseguiu armar nenhuma jogada, o Vasco não conseguiu armar nenhum gol. Enzo Dias jogou uma partida ok também, sofreu um pouco, daquele lado também não sofreu um pouco, mas como eu disse no começo do vídeo, quem fez uma partida excepcional foi o trio de zaga. Destaque pro Arboleda. O Arboleda, pra mim, foi o craque da partida, pelo menos no âmbito defensivo. Verdade, ainda mais com a entrada do Verratti, que é um ótimo cabeceador. O Vasco vinha controlando a bola e tentando apostar muito nos cruzamentos, né? Porque, obviamente, sabia que tinha o Verratti, ele é muito bom nas bolas aéreas. E o Arboleda ganhou praticamente todos os duelos ali disputados com o Verratti. O Verratti, acho que só se sobressaiu em um, que foi ainda no final, a cabeçada, que foi em direção ao gol, mas foi bem fraco ainda. Então o Arboleda fez uma pressão muito boa. O São Paulo defensivamente hoje nota 10, jogou muito bem. Eu queria que o São Paulo defensivamente agisse dessa maneira, porque a zaga do São Paulo é boa. Querendo ou não, não é uma zaga ruim. Tem jogadores competentes na zaga, só que, né, infelizmente, veio dando muitos espaços e muitas brechas, fazendo com que o São Paulo tomasse gols bestas, gols que não se pode ficar tomando. Mas dessa vez foi diferente, a zaga foi excepcional, defenderam muito bem. Um Vasco, né, que vem de uma sequência muito boa, 4 jogos aí com vitória, um jogo em São Januário, que o São Paulo nos últimos 6 jogos em São Januário levou muito a pior. O São Paulo estava com dificuldade quando pegava o Vasco em São Januário, até no Morumbi um pouquinho recentemente, mas dessa vez foi diferente. O Vasco, mesmo controlando a posse de bola muito mais que o São Paulo, ele não conseguiu passar pela zaga. O São Paulo defendeu muito bem, a zaga, poxa, sem palavras. E, né, o Rafael, como o Manuel disse, sempre fazendo defesas importantes para o São Paulo. Seja em jogo que a gente ganha, ele sempre faz uma defesa importante. Em jogo que a gente empata, ele sempre faz uma defesa importante. Até em jogo que a gente perde. Os jogos que a gente, sei lá, perde de 2-0, se não fosse ele, ia ser goleada. Os jogos que a gente perde por 1-0, se não fosse ele, ia ser mais. Então, até nas derrotas, ele também faz suas defesas muito importantes. E, né, eu também acho que ele merece uma vaga na seleção, porque o Rafael, poxa, cara, nesse time do São Paulo, ainda que tava sofrendo muito defensivamente, meu Deus do céu, cara, ele se sobressaiu muito, merece muito uma vaga ali como o terceiro goleiro da seleção. Mas agora, falando do segundo tempo, depois no segundo tempo entrou o Rigoni e o Ferreirinha que, né, poxa, cara, o Ferreirinha é muito importante. Por mais que ele não entrega gols, ele entrega aquela velocidade, ele puxa o time mais pra frente. E, né, agora vamos falar também do Luiz Gustavo, né, Manuels? O Luiz Gustavo que entrou marcando gol. Fala dele aí, Manuels. Isso é um ponto que eu queria falar, o Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo teve também, recentemente, uma embolia pulmonar. Porra, um caso grave aí na carreira dele. Até pessoal dele, a família dele se abalou muito. Porra, um cara voltar de uma embolia pulmonar, um caso grave de saúde, ter toda uma superação, treinamento e voltar jogando muito bem. E não foi só o gol não, pô. Ele entrou jogando muito bem, ele parecia um pitbull roubando a bola, porra. O cara entrou com vontade de jogar, pô. Ele entrou jogando muito. E sem falar que a idade dele já é avançada, se não me engano tem quase 40 anos. Exatamente. Jogando em muito alto nível, pô. Foi consagrado com um gol e merece o gol que tem feito. E eu fico muito feliz com essa volta dele. Futebolisticamente falando e também pessoalmente, porque, porra, o cara voltar de um embolia pulmonar não é pouca merda, não. Ainda mais jogando bola, eu fico muito feliz pelo lado do Luiz Gustavo. E o Ferreirinha, pô, Ferreirinha entrou jogando muito bem. Tem umas cagadas no começo, porra, errou umas decisões, podia dar uns passes, mas, porra, se redimiu no escanteio, fez uma bela jogada no escanteio, cruzou forte pro Luiz Gustavo, o Luiz Gustavo fez o gol de cabeça. Agora o Rigoni, aí que entra o ponto, o Rigoni. Exatamente, Manildos. Um ponto que eu queria falar há muito tempo. Cara, essa contratação do Rigoni tá me fazendo questionar, cara. Tá me fazendo questionar, mas segue aí, Manildos. Rigoni, aí que entra um ponto. O Rigoni teve 2 chances claras de gol. Tipo, cara a cara. Era ele e o goleiro. Ele errou as 2. E o Rigoni é um ponto que você falou aí também, que tá me fazendo questionar a contratação dele. Rigoni, pra mim, minha opinião pessoal, a primeira passagem dele no São Paulo me agradou muito. Porra, achava o Rigoni, né? Porra, me agradou muito o Rigoni na primeira passagem. Mas nessa segunda passagem, parece que o Rigoni não é o mesmo jogador que teve na primeira passagem. Não sei se é confiança,
Não sei o que é, mas você pode falar mais um pouquinho mais sobre isso aí, mano, Juan, porque eu não Pois é, sei o que é. não sei muito bem como era a situação dele no clube passado que ele tava, mas cara, o Rigoni desde quando ele voltou, praticamente eu acho que todas as opções, as chances que ele teve de marcar gol foram cara a cara. Eu lembro que a primeira vez que ele teve uma chance cara a cara, ele fez a mesma coisa. Ele bateu a bola rasteira e tirou demais. E, cara, isso que ele é ambidestro, né, mano? Diz que ele é ambidestro. É, chuta Poxa, mal com as cara. duas pernas, né? É, o cara chuta mal com as duas pernas, pelo amor de Deus. É Chuta mal ambidestro com as mesmo. duas pernas, porra. Não, Porque, pelo amor de Deus, velho. O primeiro lance que a zaga do Vasco bate cabeça, que o Vasco já tá bem no segundo tempo e foi por tudo ou nada, só colocou todo mundo no É, ataque, ultra ofensiva, foi que nem o FIFA. Tá é perdendo a partida, verdade. bota no ultra ofensiva. Aí o Vasco subiu todo, obviamente, São Paulo ficou com muito mais espaço. O jogo era pra ser uns 4-0, por causa dessas duas chances do Rigoni, ele perdeu, mas também não fez falta, graças a Deus. É, porque foi Mas, dois, né? tipo, teve um lance que claramente o Rigoni tá cara a cara com o Léo Jardim. O Léo Jardim já tava vendido. Ele entrega o lado que ele pulou. E o Rigoni chuta no lado e erra, porra. Por muito. Não foi pouco, não. Foi por muito. E o segundo lance que, porra, ele tá sozinho. Aí ele vem trotando. Trotando. Quem assistiu sabe o que eu tô falando. Ele vem trotando no meio do campo. Aí ele corre. Aí dá aquela corridinha. Sabe aquela corridinha que quer tocar a bola, mas não tem ninguém pra tocar, ele continua levando? Aí ele foi Sim. levando. Aí ele já tava com tanta sem confiança. Ele não imaginava que ia levar até ali e ia ter que chutar. Aí ele Pois é, chegou ali mano. e falou, vou chutar. Aí ele errou. Cara, o Rigoni não dá pra saber, cara. O Rigoni, ele realmente, vou repetir, tá me fazendo questionar a contratação, porque né, a gente fala, ele chegou, errou, normal. É, todo centroavante, todo atacante erra ali seus gols, não é sempre que vai acertar. O Wilds falou, pode ser confiança, pode ser algo psicológico ali, mas cara, sendo sincero, a gente fala isso porque é contra o Vasco. Num jogo querendo ou não é importante contra o Vasco, Não, mas um jogo cara, importantíssimo é um foi. jogo É. importante. Mas imagina se é num jogo muito mais importante, se é num mata-mata, vai, de Copa do Brasil, ou num mata-mata de Libertadores, ou precisando de uma classificação, e ele erra esses gols. Não pode errar, cara. O Rigoni teve muitas chances, chances que um atacante não pode desperdiçar toda hora da forma que ele desperdiça e tá desperdiçando, cara. Ele não agrega também, tipo, não entrega gols, tipo o Ferreirinha. O Ferreirinha ele não entrega muitos gols, mas ele entrega velocidade, ele entrega às vezes assistência, ele, poxa, puxa o time mais pra frente, bagunça a zaga, consegue um pênalti, como, né, eu vou falar também, mano, que aquela puxada lá do zagueiro do Vasco, pra mim foi pênalti aquilo, era pra ter Sim, sido pra mim foi pênalti, pênalti também. Pra mim foi pênalti. mas relevando, voltando pro Rigoni, cara, ele não sei que ele entrega em campo, porque ele não entrega gol, ele não é, ele não entrega um posicionamento bom assim pra ele conseguir fazer os gols, ele não aparece na maioria das jogadas, ele não puxa tanto o time pra frente, porque quem puxou mais foi o Ferreirinha. Então, cara, eu não sei o que o Rigoni faz, cara. Parece que ele tá perdido, né, Manilson? Parece que, pô, o É, porra, que ele essa tá fazendo contratação do ali? Rigoni. Eu fiquei feliz, não vou mentir. Porra, falei, Eu pô, o também. Rigoni vai voltar, pá, não sei o quê. Mas o Rigoni, velho, como eu não sei se é físico, não sei se é psicológico, eu não sei o que é. Ele não é titular, menos mal. Mas eu espero que ele volte e recupere o futebol dele, que Te teve na entregue primeira mais. passagem pelo São Paulo, agregue mais. Por exemplo, o Arboleda. Quem tá acompanhando o canal esse pouco tempo aqui que nós tá aqui, sabe que o quanto eu critiquei o Arboleda nessa temporada. Falei, porra, o Arboleda não dá, cara. O Arboleda tá foda. O Arboleda não é aquele Arboleda de antigamente. E não sei o que. Ele merece um chá de banco, ele merece uma conversa, uma dura, alguma coisa. Mas o Arboleda jogou o que ele jogou quando foi campeão na Copa do Brasil, pô. Nessa partida ele Foi. demonstrou o Arboleda que ele foi naquela Copa do Brasil. Pois Pra é. mim, o São Paulo tem que jogar nesse nível. Tem que ter uma competição, tem que ter uma conversa, porque não é normal o Rigoni perder tantos gols cara a cara, pô. Tem que ter uma conversa. A mesma conversa que teve com o Arboleda e o Sabino aí, que eles melhoraram o futebol dele. Não sei nas próximas partidas. Mas essa partida aqui, pra mim, da zaga, foi impecável. Mas o Rigoni tá pecando em finalização, como o Mano Juan disse. Sim. Tem que ver uma conversa aí que vai acontecer, eu não sei. Se eu não me engano, ele não fez nenhum gol até agora, né? Não, só tem uma assistência que eu acho que essa assistência foi mais mérito do Tapia, que tava no lugar certo na hora certa. Tá certo. Então, bom, espero que o Rigoni melhore o futebol dele.
Exatamente. Tá no nosso clube, a gente sempre vai torcer pra ele demonstrar o melhor possível. Mas Exato. repetindo o que o Manueltos falou no jogo do São Paulo e Bahia, se o São Paulo manter essa intensidade, a gente consegue sim uma vaga na Libertadores. E aí, é claro, né, organizando o time certinho, trazendo contratações que vão agregar e fazendo os jogadores se entregar 100%, sem vaidade, a gente consegue sim brigar por esse título. Então, uma partida excepcional do São Paulo, defensivamente, então, sem palavras, mas né, como nem tudo é perfeito, Enzo Dias e Alan Franco tomam o cartão amarelo e estão suspensos para enfrentar o Flamengo no próximo jogo no Morumbi, que nem vai ser no Morumbi, vai ser na Vila Belmiro, né, porque o Morumbi tá em show lá, então nem vai ser no Morumbi, então nem vai ter tipo o fator casa, a atmosfera do Morumbi, sim, que vai ser na Vila, cara. Sim, muita gente não vai conseguir ir também, por causa de que é na Vila Belmiro. E falando nisso, um ponto que eu queria falar também, teve um acidente aí, não foi com um ônibus da torcida organizada. Espero que todo mundo esteja bem aí também. Sim, da torcida, torcida organizada. As caravanas que tiveram aí. Nosso total apoio aí que teve um acidente. Não sei o que aconteceu, não sei como estão as pessoas, mas total apoio aí a todo mundo que sofreu o acidente aí. Exatamente. Espero que todo mundo esteja bem. Agora, voltando aqui, esses caras vão fazer falta, hein, mano? Os dois. Tanto o Enzo Dias como o Alan Franco, porra. O Alan Franco nem se fala. O Alan Franco é o xerife da zaga. Nossa. Enzo Dias também, eu não sei quem vai colocar no lugar dele, que o Endo tá lesionado, né? Pois é. Eu acho que vai ser ou o Patrick Lanza, ou sei lá, se eles vai... O Ferrarese não vai ser, né? Não vai ser improvisado de lateral, porque ele vai ficar na zaga, creio que no lugar do Alan Franco. Então acho que vai ser o Patrick Lanza, né? Que desde quando começou a jogar no São Paulo, nunca agregou em nenhuma partida. Então vai ser triste enfrentar um Flamengo desse nível. Vai ser triste, cara. O Patrick vai ser foda aí desse lado mesmo. Não sei, nós pode queimar a língua, né? A gente nem sabe se vai ser o Patrick também. O Cedric, eu não sei se tá recuperado. Se o Cedric tiver recuperado, vou dar um exemplo hipotético aqui do que eu faria. Se o Cedric se recuperar, eu jogaria o Mailton na outra ponta. E sabe qual é o pior? Que o Mailton, ele pediu meio que pra sair, e aí entrou o Ferrarese. Ele sentiu. Então, cara, dependendo do nível ali, a gente vai com o Patrick e Mike nas lateral. E Ferrarese no lugar do Alan Franco. Cara, pra enfrentar um Flamengo que tá brigando pela liderança, cara. Sinceramente, e mano, a gente não pode falar, não, vai ser em casa. A gente só vai ter o apoio da torcida, cara. Mas é óbvio que jogar em outro estádio é diferente. Jogar na Vila Belmiro e no Morumbi é diferente, cara. Não, sim, porra. A gente vai ter o apoio da torcida. Porra. Se você comparar o Morumbi com a Vila Belmiro, não é sem comparação, com aquela lata de sardinha do caramba lá, não tem nada a ver, né, mano? O Morumbi tá achando que tá jogando aonde? Tá achando que tá jogando dentro da peixaria, porra. Vai chegar lá, caralho, maresia, porra. Vai limpar um peixe lá, pra viagem. Vai vir o Pelé limpando o peixe. Então a gente não vai jogar no estádio mais bonito do Brasil. A gente vai ter o apoio da nossa torcida. Mas, cara, com esse desfalque importante, é difícil vir 100% confiante pra enfrentar o Flamengo, cara. Bom, eu espero que... Pra mim, o maior problema não é nem o Ferrarese. O Ferrarese, porra, eu acho ele um bom jogador, o Ferrarese. Não vou mentir, eu acho um bom jogador. Mas, porra, o que me preocupa de verdade é a lateral, porra. A lateral que tá me preocupando. Porque tem muito lesionado nesse lado do campo, cara. Muito lesionado. E jogar com o Patrick é jogar com um a menos, mano. Poxa. Cara, eu espero de coração que o Patrick jogue bem. Se ele for jogar aí também, não sei. Vai que daqui até lá o São Paulo consiga recuperar algum outro jogador importante, como o Cedric, e o Mailton esteja bem também, e o Mailton joga do outro ponta, o Cedric, não sei também. Mas espero de coração que os caras consigam, o Crespo consiga rachar a cuca e conseguir arrumar esses dois buracos aí que vão ter importantíssimos contra a partida do Flamengo. Pois é, escalando tudo que a gente tem de melhor e todos os jogadores se doando de verdade, quem sabe a gente não pode evitar um resultado tão negativo. Que, né, usando aquela frase clichê, né? Futebol é uma caixinha de surpresas. Eu confio que o São Paulo ganha, confio. Porra, confio. Como torcedor eu confio, de verdade. Lógico, eu também, né? Com certeza, né? Por mais que o Flamengo, né, não dá pra comparar. Mas, cara, aqui é São Paulo, né, cara? Aqui é São Paulo, não tem essa não. Vai ser 4-0 nós, fora o baile. Mas enfim, gente, falando sério, é um jogo muito difícil e, né, que o São Paulo não pode vacilar agora, porque tá buscando uma vaga ali na Libertadores, então não pode vacilar, não pode ficar dando mole. E então
qualquer vitória, qualquer ponto é muito crucial. O São Paulo agora tá jogando nessa reta final de Brasileirão pela Libertadores, então não pode vacilar, cara, não pode vacilar, ainda mais é verdade. depois Cada que ponto é da forma... precioso. Exatamente. Ponto é precioso. Ainda mais da forma que vacilaram contra a LDU, então o mínimo que eles podem fazer é isso aí, buscar, jogar com raça pra buscar uma vaga na próxima Libertadores, porque tem que ter. E essa partida pra mim foi muito animadora porque foi um confronto direto pra Libertadores aí. Foi o Vasco que tá logo atrás do São Paulo, tava babando pela vaga, jogando dentro de casa e o São Paulo foi lá e ganhou. Querendo ou não, já é um pé na Libertadores. A gente falta sacramentar o outro pezinho ganhando do Flamengo ou conseguindo pelo menos um empate. Cada ponto é importante. Exatamente. Deixa eu dar uma olhada aqui na tabela pra ver como o São Paulo tá, antes de encerrar o vídeo. Pronto, tô aqui com a tabela. Pronto, vamos dar uma olhada, Manilton. Ó, tamo em oitavo, hein? A briga tá ali, ó. A briga tá entre esses três aqui. Vasco e Corinthians. E vai ter o jogo contra o Flamengo e depois vai ter o confronto direto com o Corinthians, se eu não me engano. Não, esses... Caraca, a briga tá intensa, Manilton. Ó, tem Corinthians, Fluminense e Vasco. 44. Ou seja... A briga tá entre esses quatro aqui mesmo, porque, né, o Botafogo tá com seus 48 pontos, creio que até é bem seguro. O Bahia não vai perder nem ferrando, o Bahia, o quinto lugar é dele, eu acho já. Mas a briga tá aqui, ó, tá entre esses quatro aqui, Fluminense, São Paulo, Vasco e Corinthians. E, né, São Paulo continuar jogando nessa intensidade é tudo nosso aí. Exatamente. Como eu disse, uma vitória ou um empate já é muito importante para o São Paulo para conseguir sacramentar a vaga da Libertadores. Pois é só arrebentar o Corinthians na Neoquímica Arena, como a gente sempre faz. Exatamente. E vamos para cima, pô. Não tem essa de... O São Paulo jogou muito bem. Se o São Paulo apresentar esse futebol contra o Flamengo, o São Paulo ganha, pô. Pois é. Ganha ou empata, do pior do cenário, se apresentar o futebol de hoje. Exatamente. Então, gente, essa foi a nossa análise do jogo contra o Vasco, do São Paulo e Vasco. Uma partida muito boa do São Paulo, uma vitória muito importante também do São Paulo, defensivamente impecável, que seja assim nas próximas partidas. E é isso, algo a comentar, Manilton, nesse final? Não, cara, eu acho que, só complementando o que você disse, São Paulo jogou muito bem, partida excepcional, demonstrou muita consistência defensiva, jogou muito bem, e o Vasco tomou no vitória do São Paulo, é isso que importa, pô. Vamos pra cima. Vamos buscar essa vaga na Libertadores. Exatamente. O vídeo vai ficando por aqui, deixe seu like, se inscreva no canal, como eu sempre falo, a gente tá começando agora, então é sempre muito bom poder contar com o apoio de todos vocês. Compartilhe com seu amigo tricolor, com a sua amiga tricolor, com a sua família, e é isso. Meu nome é Juan, eu tô sempre aqui com o Mano Wiltz. Manda que ele vai São Paulo, Mano Wiltz. Exatamente, vai São Paulo e compartilha com sua família tricolor aí. Deixa o like, compartilha e se inscreva. Vai São Paulo. Tamo vai São junto. Paulo. E obrigado por acompanhar o vídeo. Falou!